Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. A parábola do semeador, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nos versículos 18 ao 23, é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Nesta parábola, Jesus nos revela verdades profundas sobre o reino de Deus e sobre como a palavra de Deus é recebida nos corações dos homens. Imagine que o semeador, que representa Jesus ou qualquer um que espalha a palavra de Deus, sai a semear. Enquanto ele lança a semente, esta cai em diferentes tipos de solo, cada um com um destino distinto. Esses diferentes solos simbolizam os tipos variados de corações e respostas que as pessoas têm diante da palavra. Primeiro, Jesus descreve a semente que cai à beira do caminho, onde os pássaros rapidamente vêm e a devoram. Aqui temos uma imagem clara de corações endurecidos, que não conseguem nem mesmo absorver a palavra. A semente que representa a mensagem do reino sequer penetra. Logo, o maligno, representado pelos pássaros, vem e arrebata essa palavra, impedindo que ela tenha qualquer efeito. A indiferença e a resistência marcam esse tipo de pessoa. É como se o coração estivesse tão fechado que a mensagem divina não encontra lugar para repousar. Esse solo duro pode ser comparado a um caminho batido pela vida, onde os pés do orgulho, da descrença e do pecado deixaram uma trilha difícil de ser cultivada. Depois, Jesus menciona a semente que cai em solo pedregoso, onde há pouca terra. Essa semente germina rapidamente, mas por não ter profundidade, logo murcha ao sol. Esse solo representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes profundas. De certa forma, é uma resposta emocional, como alguém que se empolga com as boas novas, mas essa empolgação não é sustentada por uma fé sólida. Quando surgem as provações ou as perseguições por causa da palavra, essas pessoas logo tropeçam. Esse solo pedregoso nos lembra que não basta apenas receber a palavra com entusiasmo. É preciso cultivar raízes, buscar profundidade. No contexto espiritual, essa raiz é a confiança e a intimidade com Deus, algo que se desenvolve com o tempo e dedicação. A terceira parte da parábola nos fala da semente que cai entre espinhos. Essa semente até cresce, mas à medida que tenta se desenvolver, é sufocada pelos espinhos e acaba não dando fruto. Esses espinhos são as preocupações do mundo e o engano das riquezas. Há aqui uma mensagem poderosa sobre as distrações da vida e as falsas promessas que o mundo oferece. Note que esse solo não é necessariamente hostil, mas é sobrecarregado. O coração da pessoa representada por esse solo é ocupado por coisas que, na aparência, são neutras ou até boas, mas que no fundo sufocam a vida espiritual. Essa pessoa quer servir a Deus, mas não consegue abrir mão das suas ambições ou ansiedades. Assim, a palavra não prospera, porque a prioridade está nos tesouros da terra e não nos do céu. Finalmente, Jesus fala da semente que cai em solo bom. Este solo recebe a semente, permite que ela crie raízes, cresça e frutifique, produzindo a 100, 60 ou 30 por 1. Este é o coração que não apenas ouve a palavra, mas a entende e a coloca em prática. Ao contrário dos outros solos, o solo bom é marcado pela abertura e pela disposição em ser transformado pela palavra. Ele não é indiferente, nem superficial, nem dividido. Este coração é aquele que se rende ao Senhor, que prioriza o reino e que busca continuamente a direção de Deus. Quando a palavra cai em um coração assim, ela é capaz de produzir frutos abundantes. E esses frutos, em última instância, apontam para a verdadeira transformação que Deus deseja realizar em cada um de nós. A beleza dessa parábola está na sua simplicidade e profundidade. Jesus não força ninguém a ser um solo bom, ele apenas lança a semente, sabendo que cada pessoa responde de maneira diferente. E ao contar essa história, ele nos chama a refletir sobre o tipo de solo que somos, sobre como reagimos à palavra que recebemos. Somos desafiados a olhar para dentro de nós mesmos e a perguntar: estamos dispostos a nos transformar em terreno fértil para a semente de Deus? A parábola do semeador nos ensina sobre a paciência e a misericórdia de Deus. Ele lança a semente em todos os solos, sem discriminação. Isso nos mostra que o reino de Deus é oferecido a todos, independentemente da condição inicial de cada um. Jesus, como o bom semeador, espalha a palavra com generosidade, esperando que em algum momento nossos corações estejam prontos para recebê-la.
Como solo, cabe a nós cuidar daquilo que Deus nos confiou. Precisamos estar atentos para remover as pedras que impedem o crescimento profundo, arrancar os espinhos que sufocam a fé e, acima de tudo, permitir que o Espírito Santo nos torne mais receptivos à mensagem do reino. Em nosso dia a dia, isso significa buscar momentos de oração, reflexão e prática do amor ao próximo. É nesse processo contínuo que nos tornamos capazes de produzir frutos que glorificam a Deus e impactam o mundo ao nosso redor. Primeiro, pensemos no solo à beira do caminho. Talvez você conheça pessoas que parecem completamente alheias à mensagem de Deus. Pode até ser que você se sinta assim às vezes. O coração endurecido não é algo que se forma de uma hora para outra. É como um solo pisoteado, marcado pelas pegadas das dúvidas, dos traumas e das desilusões. A palavra cai, mas não consegue penetrar. Isso pode ser o resultado de uma vida que repetidamente ouviu a mensagem, mas nunca parou para realmente considerar seu significado. E veja, a palavra de Deus é poderosa, mas respeita a condição do coração. Se o solo está compactado, fechado, ela não força a entrada. Agora, se você sente que em alguns momentos a palavra cai ao seu redor, mas não cria raízes, talvez seja a hora de perguntar o que tem endurecido seu coração. Pode ser o orgulho, o medo ou até a falta de interesse. Esses corações endurecidos podem achar que já sabem tudo, que não precisam de nada. Mas no fundo, falta espaço para receber algo novo. Neste solo, os pássaros, que representam as distrações e o inimigo, logo vêm e arrebatam qualquer semente que tenta se acomodar. A pergunta que fica é: o que pode amolecer esse solo? Quem sabe, abrir mão de algumas certezas, reconhecer a necessidade de algo maior, ou simplesmente permitir-se ouvir de coração aberto. Seguimos para o solo pedregoso. Quantos de nós não começamos algo com muito entusiasmo, mas quando as coisas se tornam difíceis, abandonamos o barco? Este solo nos fala daqueles momentos em que estamos animados. E a palavra parece incrível, inspiradora, capaz de transformar tudo. Mas logo que os desafios aparecem, o fogo da fé começa a se apagar. Talvez você já tenha passado por isso. Ouviu uma mensagem que te tocou profundamente, se sentiu fortalecido, mas na hora de enfrentar uma situação complicada, viu que a fé não tinha a profundidade que imaginava. Faltava raiz. Se você se identificou com o solo pedregoso, então pense nos seus alicerces. Para que uma planta cresça e resista ao calor do sol, ela precisa de raízes profundas. Na nossa vida, isso significa nutrir nossa fé, dia após dia, até que ela se torne parte de quem somos. As raízes crescem com oração, com leitura da palavra e especialmente com a prática. Raízes são o que sustenta a planta quando tudo parece difícil. Da mesma forma, uma fé enraizada em Cristo é o que nos sustenta em meio às tribulações. Se você percebe que sua fé é rasa, pergunte-se: como posso aprofundá-la? Que práticas posso incorporar à minha vida para que da próxima vez que enfrentar dificuldades, minha fé esteja mais forte? Agora, o solo entre espinhos. Quantas vezes nos deparamos com esse tipo de solo? Este é o solo que parece promissor. A semente até começa a crescer, mas aos poucos é sufocada. Aqui estão as preocupações diárias, as ansiedades sobre o futuro, a obsessão pelo sucesso material. Talvez você tenha boas intenções, talvez realmente queira viver uma vida plena com Deus, mas as preocupações e ambições do mundo o cercam como espinhos, sufocando o que começou a germinar. Os espinhos nos ensinam que nem sempre são as grandes dificuldades que nos afastam de Deus, mas as distrações diárias, as preocupações pequenas que se acumulam. Se você sente que está nesse solo, pergunte-se: o que tem sufocado a minha fé? Pode ser que o medo de perder algo, ou a busca incessante por segurança, esteja tomando tanto espaço que não sobra lugar para a palavra frutificar. Aqui, Deus nos convida a confiar. É como Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Talvez seja o momento de examinar os espinhos ao seu redor e perguntar: quais eu posso remover? Quais preocupações estou carregando que Deus já me pediu para deixar de lado? Por fim, chegamos ao solo bom. Esse é o coração que acolhe a palavra com disposição e que permite que ela crie raízes profundas. É aquele solo que, mesmo em meio às dificuldades e distrações, encontra tempo para crescer, para buscar a Deus, para se render. Mas veja bem, esse solo bom não é perfeito. Ele apenas permite que a palavra faça o seu trabalho. Este solo nos lembra que a transformação verdadeira vem de um processo de cultivo constante e cuidadoso.
Para que o solo permaneça fértil, é preciso cuidar dele, estar sempre atento às ervas daninhas, garantir que ele receba luz, água e nutrientes. Se você deseja ser esse solo, pense em como você pode, todos os dias, preparar o seu coração para receber a palavra de Deus. Que práticas você pode adotar para manter seu coração fértil? Talvez isso signifique reservar um tempo todos os dias para estar na presença de Deus, seja em oração, leitura bíblica ou até mesmo em serviço ao próximo. O solo bom é aquele que se permite ser transformado continuamente, que recebe a palavra com humildade, que aceita ser trabalhado por Deus. E ao longo da nossa caminhada, passamos por momentos em que somos cada um desses solos. Há dias em que somos duros como o caminho, resistentes e fechados. Em outros, somos como o solo pedregoso, entusiasmados, mas frágeis diante das dificuldades. Às vezes, permitimos que os espinhos nos sufoquem, colocando outras coisas acima do reino de Deus. E há momentos preciosos e transformadores em que somos solo bom, prontos para frutificar, abertos para o agir de Deus. A grande questão é que sempre podemos escolher que tipo de solo queremos ser. Cada dia temos a oportunidade de preparar nosso coração, arrancar os espinhos, aprofundar nossas raízes e permitir que a palavra frutifique em nós. Agora, pergunto a você, qual solo você é hoje? Concluindo, a parábola do semeador é um convite de Jesus para que examinemos nossos corações e as respostas que damos à palavra de Deus. Ela nos ensina que a transformação espiritual é um processo de escolha e dedicação. Somos desafiados a refletir sobre o que nos impede de frutificar, seja a dureza do coração, a superficialidade da fé ou as distrações da vida. Mas também há esperança. Não importa em qual tipo de solo você se reconheça hoje, o amor de Deus é grande o suficiente para transformar qualquer terreno. Onde há dureza, ele pode amolecer. Onde há pedras, ele pode remover. Onde há espinhos, ele ajuda a arrancar. O semeador continua lançando a semente, esperando que em algum momento estejamos prontos para recebê-la. Então, que possamos escolher ser solo bom a cada dia, permitindo que a palavra crie raízes profundas em nós e produza frutos que glorifiquem a Deus. Afinal, é essa transformação que o Senhor deseja para cada um de nós. Corações férteis, cheios de fé e abertos para o agir do Espírito Santo. Que possamos assim responder ao convite do semeador e nos tornar terrenos onde a vida divina floresce e abençoa o mundo ao nosso redor. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa Under the Skin. Música por adobe.50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Hagnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Ariane Champlin, editora Hagnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.